Vamos ler Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo número 13. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. A nossa irmã Kátia acabou de sair com um material que ela preparou, especialmente para dar aula às nossas criancinhas. Quanto será que vale a alma de uma dessas criancinhas? Quanto será que elas são preciosas no reino de Deus? Desde o capítulo de número 10, a partir do versículo 2, nós estamos vendo a maneira como o Senhor Jesus considera precioso tudo quanto Deus fez. Mas exatamente Jesus começa, aqui na primeira parte desse capítulo, falando a respeito do valor do casamento aos olhos de Deus. Como Deus, lá no começo, quando fez todas as coisas, e todas as coisas eram muito boas, Deus fez um homem e uma mulher e os uniu. E Jesus então nos ensina que esta é uma união que não deve ser separada pelo homem, que não deve ser quebrada pelo homem. Em seguida, então, logo após falar a respeito da importância deste assunto aos olhos do Senhor, o Evangelho de Marcos passa a nos falar da importância que o Senhor Jesus dá, nós podemos assim dizer, aos frutos do casamento, às criancinhas. Todos os seres humanos, nos ensina a palavra de Deus, indistintamente, são preciosos aos olhos do Senhor. Todos os seres humanos são tão preciosos aos olhos de Deus que Deus deixou o céu na pessoa do seu Filho e veio a este mundo dar a sua vida na cruz para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra maneira de nós dizermos isso é que o Filho de Deus veio do céu para nos levar para o céu, porque Ele considera que cada um de nós tem uma alma eterna e importante aos seus olhos. Aqui mesmo, neste capítulo, nós podemos ler mais tarde, a partir do versículo 32, que pela terceira vez, Jesus predisse a sua morte e ressurreição, que Ele iria até a cidade de Jerusalém, que lá Ele seria maltratado pelos escribas e fariseus, que lá Ele seria condenado à morte, que morreria, mas ao terceiro dia Ele iria ressuscitar. E lá no capítulo 14, mais uma vez falando ou predizendo a sua morte, Jesus diz qual a razão. Ele veio a este mundo para dar o seu sangue, dar a sua vida em favor de muitos. Portanto, meus irmãos, quando nós olhamos aqui para o que Jesus está neste momento fazendo, imagine que você saiba que daqui a 1 ou 2 semanas você será crucificado e morto. Que outra coisa ocuparia a sua mente numa hora dessas?
Quais seriam as suas preocupações? Mas sabe qual é a preocupação de Jesus? Jesus continua abençoando. Jesus continua amando. Jesus continua fazendo o bem para as pessoas à sua volta. E este texto aqui, meus irmãos, é um destes momentos em que Jesus mostra o seu amor. E ele continua a ensinar, ele continua a evangelizar, ele consegue tirar os olhos de si mesmo, das coisas que ele enfrentaria, e ele continua demonstrando tanto amor que até fica indignado quando os discípulos se acham mais sábios do que ele e querem dizer qual deve ser a agenda de Jesus. Com quem ele vai falar, com quem ele vai deixar de falar, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. E eles como que querem dizer assim para o rei: olha, é assim que o Senhor precisa proceder. Agora, então, Marcos, assim como Mateus e Lucas, eles nos contam que algumas pessoas, provavelmente os pais, trouxeram algumas criancinhas para Jesus, impor as mãos sobre elas e abençoá-las. Mas os discípulos, não é? Esses homens, com exceção de Judas, que era o traidor, eles eram crentes de verdade. Eles eram verdadeiros homens dedicados a Jesus. Eles haviam recebido Jesus Cristo com fé e amor em seus corações. Tanto que, mais tarde, nesse mesmo capítulo, eles conversando com Jesus, eles dizem: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E era assim de verdade. Eram pessoas crentes, zelosas, dedicadas a Deus. Mas no entendimento, meus irmãos, como faltava maturidade espiritual para eles. E neste sentido, o coração dos discípulos ainda era muito parecido com o coração dos fariseus. Os discípulos, muitas vezes, tomavam atitudes que não agradavam em nada ao Senhor Jesus. Então, por exemplo, se alguém estivesse expulsando demônios em nome de Jesus, mas não fizesse parte do grupo deles, o que eles faziam? Eles proibiam. Se eles entravam numa cidade onde não se sentiam bem recebidos, lembra o que Tiago e João queriam pedir a Deus? Senhor, o Senhor quer que nós oremos para que caia fogo do céu, acabe com esses pecadores? E Jesus diz para eles: vocês não estão entendendo ainda o espírito com o qual eu vim. Se os discípulos estavam sabendo que Jesus em breve partiriam, muitas vezes eles ficavam discutindo entre si sobre: tá bem, e entre nós, quem parece ser o maior? Quem é que vai ser o primeiro ministro do reino de Deus? E por várias vezes, meus irmãos, eles também demonstram que entendiam ter o direito de determinar como Jesus haveria de se comportar. Por isso, quando essas pessoas trazem as criancinhas para que o Senhor as abençoasse, os discípulos repreendem os pais dessas crianças. Talvez eles não quisessem que Jesus fosse incomodado. Talvez eles não quisessem eles mesmos ser incomodados. Afinal de contas, criança é barulhenta, né? Às vezes criança não se comporta direito. Mas então, deixem Jesus sossegado, deixem Jesus em paz. E quando Jesus vê que está acontecendo isto, o homem de coração mais gentil que colocou os pés neste mundo, fica irado, indignado, diz a palavra. Essa palavra indignado aqui quer dizer não ficou nada satisfeito. E eu quase consigo imaginar, e eu acho que você também, quase conseguimos imaginar o rosto de Jesus nessa hora. Ele deve ter fechado o semblante. Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, dos tais é o reino dos céus. E depois, eu também consigo imaginar, e eu acho que vocês também, a ternura de Jesus, ao pegar as criancinhas nos braços,
colocar as mãos sobre elas e abençoá-las. Quanto vale a vida de uma criancinha para o Senhor Jesus? Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado aqui, e eu digo assim, com toda a solenidade, que o propósito do Senhor Jesus, ao dizer essas coisas, o propósito da palavra de Deus é nos contar o que aconteceu. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas queriam apenas, ou não queriam, contar uma história fofa para a gente achar bonita a respeito do relacionamento de Jesus com as crianças. Mas aqui ele está falando de verdades eternas, de coisas importantes demais, tanto para aquela primeira geração, quanto para cada geração de cristãos que vem depois do Senhor Jesus. São coisas que dizem a respeito do sentimento de Deus, do Evangelho, e aquilo, a seriedade com a qual o Senhor quer que nós pensemos em relação aos pequeninos. Então, há 3 coisas que eu gostaria de destacar, que são claras como cristal, a respeito da atitude de Jesus aqui. Primeiro, o texto está nos dizendo que, ao contrário da atitude dos discípulos, Jesus recebe as criancinhas. Deixai vir a mim os pequeninos, ele diz, porque dos tais é o reino de Deus. E aqui, meus irmãos, nós podemos dizer que existem muitas verdades implícitas. Primeiro, nós aprendemos nas Escrituras Sagradas que uma criancinha, por menor que ela seja, ela já tem uma alma, e uma alma eterna que é capaz de relacionar-se com Deus. Você se lembra, por exemplo, daquilo que aconteceu quando João Batista, o precursor de Jesus, ainda estava lá no ventre da mãe dele, não é? Ou melhor, que ele nem tinha sido concebido ainda. E o anjo, trazendo uma revelação de Deus para Zacarias, o pai de João Batista, ele diz assim: ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Desde a barriga da mãe dele, o Espírito Santo já estará sobre ele. Nós sabemos, meus irmãos, que em certo sentido, João Batista, é claro, foi um homem excepcional. Afinal de contas, ele era o cumprimento da palavra de Deus, ele era o precursor do Senhor Jesus Cristo, mas, no outro sentido, ele era um homem comum como todos os outros seres humanos. Quando ele nasceu, ele precisou mamar, precisou desmamar, precisou ser trocado das fraldas, não é? Ele precisou crescer em graça, em sabedoria, diante de todos os seres humanos e diante de Deus. Agora, o que eu quero destacar, o que eu quero frisar, é que já no ventre da sua mãe, ele tinha uma alma, e o Espírito Santo já estava trabalhando na sua vida, no seu coração. Permanece o fato de que ele pertencia a Deus. E esta, é claro, é uma das razões pelas quais nós, crentes, entendemos que quando a mulher fica gestante, desde ali já é um ser que vai viver para sempre, cuja alma vai viver para sempre, e que desde ali nós já começamos a consagrar a Deus, como fizeram os pais de Sansão, como Abraão aprendeu a fazer com os seus filhos desde que eles nasciam, e como nós, crentes, também consagramos os nossos filhinhos queridos ao Senhor, logo que eles nascem. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós vemos quão precioso isso é, ou quão precioso isso foi na vida dos nossos heróis do passado. Você se lembra, por exemplo, que Ana, a mãe de Samuel, ela queria muito ter um filho, e ela não conseguia conceber. Então ela fez uma promessa a Deus. E ela disse assim: se o Senhor atender a minha oração, e se o Senhor me der um filho homem, ela não estava pedindo que fosse um filho homem, ela estava pedindo um filho. Mas ela disse: se for um filho homem,
eu consagrarei ele para servir no templo do Senhor todos os dias da sua vida. Que oração maravilhosa uma mãe pode fazer pelo seu filho. Votar, meu filho, ó Deus, pertence a ti. Segundo, nas palavras de Jesus também está implícito que as criancinhas podem aprender a respeito das coisas de Deus, do reino de Deus. Você também conhece a história de Timóteo. E Timóteo, quando o apóstolo Paulo, que se considerava o pai na fé de Timóteo, escreveu para ele a sua última carta, ele disse assim: você permaneça naquilo que aprendeu desde que você era pequenininho. E você sabe de quem você aprendeu as Sagradas Escrituras desde que você era pequenino. De quem mesmo que ele tinha aprendido? Com a sua avó e com a sua mãe. Desde pequenininho, diz o apóstolo Paulo, você aprendeu a Escritura que pode te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, embora Paulo tratasse Timóteo como seu filho na fé, ele sabia com quem Timóteo havia aprendido o Evangelho primeiro, as Escrituras primeira. Nós, meus irmãos, que pela graça de Deus fomos criados em lares piedosos, nós sabemos o valor que a palavra de Deus tem na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Quantas e quantas vezes nós, mesmo aqueles que ainda não entenderam o Evangelho, são mantidos longe das mesmas coisas que muitas vezes levam tantas outras pessoas ao pecado, por causa da consciência da palavra de Deus implantada em nós. Quantos, simplesmente por terem crescido no meio evangélico, são livres do alcoolismo, são livres do uso de drogas, são livres da promiscuidade, porque mesmo ainda não entendendo direito o Evangelho, existe uma coisa na sua vida chamada o temor do Senhor. Ah, como isso é valioso! Ah, como isso é precioso! Como tantas vezes somos livrados ou fomos livrados de um mundo caracterizado pelo pecado, porque os meios de graça foram ministrados à nossa vida através dos nossos pais. E as crianças são capazes de entender isso. As crianças são capazes de entender a palavra de Deus. Eu gosto de falar para vocês que certa vez, a minha filhinha mais velha, a Rutinha, ela deveria ter uns 3 ou 4 anos de idade. Um dia eu estava pregando na igreja e ela estava dormindo no primeiro banco. E eu preguei e no dia seguinte ela falou assim para mim: pai, conta uma história. Eu falei: tá bom, eu conto. Era uma vez um homem cego que se chamava, e ela respondeu, Bartimeu. E eu perguntei para ela: e como é que você sabe que era Bartimeu? Porque foi a historinha que você contou ontem na igreja. Eu pensei que ela estivesse dormindo, mas ela não estava. Ela estava ali sentada não, ela estava deitada no primeiro banco. E aquilo que estava sendo falado, ela estava aprendendo. Você já viu isso, não é? Às vezes 2 adultos conversando e de repente a criancinha entra na conversa, você pensa que ela estava longe, que ela não estava nem aí, mas ela entra na conversa e responde até melhor do que a gente, muitas vezes. A criancinha presta atenção nas coisas de Deus. É por isso que Jesus fala, entre outras coisas, que elas, das tais é o reino dos céus, elas entendem aquilo que está sendo ensinado. Uma criancinha pode verdadeiramente comparecer ou adorar a Deus. Você se lembra também que certa ocasião, já na sua última semana, Jesus estava no templo ensinando, e quando ele saiu, as criancinhas, junto com outras pessoas, começaram a dizer: Hosana ao filho de Davi. Com isso eles estavam homenageando a Jesus. E então, como sempre, teve gente que ficou indignada com Jesus. Você se lembra a resposta dele? Não ouviram o que estão dizendo? Eles perguntam para Jesus: não ouves o que eles estão dizendo? Estão te chamando de rei. E Jesus responde:
Sim, estão. Nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças, suscitaste perfeito louvor? Ah, meus irmãos, como é gostoso quando a gente está cantando. Semana passada a dona Ruth pediu que o Marlon e o Breno viessem aqui à frente, não é? E eles começaram a cantar uma coisa que eles aprenderam quando eram criancinhas e que eu aprendi também. Do pão do céu me nutrirei, da fonte eterna beberei, e quem nos diz, jamais de sede sofrerá. Quando é que eles aprenderam isso? E nunca mais esqueceram. Não foi, Marlon? E se a gente pedisse para o Marlon cantar mais umas músicas aqui, eles iam fazer a gente ficar aqui muito tempo, porque foram coisas que aprenderam quando crianças. Também a palavra de Deus nos diz que Jesus recebe as criancinhas, porque elas são capazes de glorificar a Ele. Veja, meus irmãos, todas essas coisas mostram para nós a maneira como nós precisamos olhar para os pequeninos. Mas tem algo mais, é que Jesus nos diz que nós precisamos ser como os pequeninos. Versículo 15, ele diz assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Antes de responder o que significa isso, eu gostaria de dizer, irmãos, o que isto não significa, tá bom? E para responder o que isto não significa, eu peço que vocês, por favor, abram as Bíblias lá agora, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 20. O apóstolo Paulo, ele está usando aqui a mesma metáfora usada pelo Senhor Jesus, quando ele diz que devemos ser como crianças. E ele explica em que sentido nós devemos ser e como é que nós não devemos ser como crianças, não é? E ele diz assim então: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, existe um sentido em que nós não devemos ser como crianças. Como é que nós devemos ser como adultos? Ele diz aqui, no juízo, no discernimento das coisas, sejam pessoas amadurecidas. Agora, tem um jeito que é para a gente ser como criança. Como que é? Na malícia. Qual é a malícia que uma criança tem, meus irmãos? Embora o coração de cada ser humano, desde o nascimento, seja pecador, a criancinha não fica olhando para você com malícia quando você está falando alguma coisa. A criancinha, por exemplo, Laura, se eu estou falando com uma criancinha, vamos fazer de conta que você é criancinha. A Laura não ficaria pensando assim, o pastor deve estar com alguma tramóia por trás. Ele está armando alguma coisa. Ele está com segundas intenções. Uma criancinha não faz isso. O que você falar para uma criança, será a verdade para ela. Ela tem um coração, nesse sentido, singelo, simples. E é por isso uma das razões pelas quais, quando falamos de Jesus para as crianças, estamos plantando em solo fértil. Estamos plantando em corações que têm a tendência, ou melhor, que são como que planificados pelo Espírito Santo para que ali a obra de Deus aconteça. Deus não está dizendo aqui que nós não devamos buscar maturidade espiritual. Sim, na espiritualidade precisamos ser homens maduros, precisamos ter discernimento. Mas quanto à maldade no coração, nós precisamos tirar toda a que houver. Eu estou pensando, assim, também num outro aspecto da vida das crianças. Alguém me perguntou, quando foi que o senhor viu o seu netinho pela última vez? Perguntaram ontem lá na Vila Continental, né? Eu falei, já faz tempo. Foi segunda-feira passada. E segunda-feira que vem, se Deus quiser, eu vou lá de novo. Eu vou lá levar a Sarinha, vou ver meus netinhos. Agora, eu fico pensando, meus irmãos,
Se não fosse o Samuel e a Ruth na vida dos meus netinhos. Criança precisa de fraldas trocadas. Criança precisa de ser amamentada. Criança é como outros filhotes de animais que saem para tomar banho no rio sozinho. Eu me lembro que uma vez eu encontrei uma tartarugazinha no horto florestal. Ela quase foi atropelada. Estava fazendo uma caminhada e quase essa tartaruga foi atropelada. Eu levei essa tartaruga para um outro lugar mais perto do lago, talvez uns 5 metros do lago. Foi a coisa mais incrível de ver. O bichinho fez assim. E saiu correndo em direção, passou as raízes das árvores, passou tudo até chegar no lago. Um filho nosso faria isso? É o ser mais dependente que existe. É o ser mais carente que existe. O que o Senhor Jesus quer dizer quando Ele diz, se você não for como uma criança, você não poderá entrar no reino de Deus? Ele está dizendo que assim como uma criança depende em tudo dos seus pais, nós dependemos em tudo do nosso Pai Celestial. Nós não vamos para o reino de Deus porque nós somos os mais espertos. Ao contrário, se dependesse da minha esperteza, irmão Ernesto, eu não ia não. Se dependesse das minhas obras, eu não iria não. Mas tem alguém que me leva para o reino dos céus. Esse alguém é o Senhor. Mas pastor, o que significa isso em termos práticos? O que significa ser como uma criança dependente, carente, que confia naquilo que o Pai está dizendo? Vamos voltar para aquele texto que nós já lemos hoje, de Mateus capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Diz assim, Mateus 18, de 1 a 5. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Irmãos, com quem que Jesus está falando aqui? Os discípulos. Como eu disse para vocês no início da nossa meditação, homens que haviam largado tudo, deixado as suas profissões para seguirem Jesus dia após dia. Eram homens dedicados, eram homens que tinham recebido Jesus pela fé em seus corações. Mas vocês veem o que eles estão fazendo aqui, e não é a única vez que nós lemos no Evangelho, são ocasiões diferentes. Eles agora estão discutindo entre si, mais uma vez, quem é que é o maior entre nós? E dessa vez eles vão perguntar para Jesus, né? Lá no Evangelho de Marcos diz que eles não falaram nada sobre o assunto quando esse assunto veio. Vocês lembram disso? Eles não conversaram nada com Jesus. Por quê? Porque não foi a primeira vez. E porque Jesus já havia ensinado eles. E eles sabiam que estavam errados. Mas eles, então aqui, eles vão conversar com Jesus. Discutem e vão perguntar para Jesus, Senhor, quem é que parece ser o maior no reino dos céus? E qual a resposta do Senhor Jesus? Ele toma uma criancinha, ele coloca no centro e ele diz assim, em verdade vos digo que se não vos converterdes. Mas pastor, esses homens, o senhor não acabou de falar que eles eram convertidos? É que conversão, meus irmãos, na Bíblia, não é um dia uma pessoa dizer assim, tá bom, eu recebo Jesus como meu Salvador. Não, conversão é todo dia. Conversão é mudança de comportamento todas as vezes que nós percebemos que estamos errados. É por isso que Jesus, antes de ir para a cruz, ele disse a Pedro, Pedro, esta noite você me negará 3 vezes.
mas eu orei por você. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, é que mudança de vida é uma constante na vida dos discípulos de Jesus. Não é uma coisa que, como alguns dizem, né? Quem quer levantar a mão para receber Jesus como Salvador, levanta e depois esquece. Não, é todos os dias, é permitir que o Senhor nos corrija, é permitir que Ele revire o nosso coração, a nossa mente, o nosso comportamento. E se em alguma coisa nós entendermos que estamos pensando diferente do Senhor, qual é a palavra que Ele usa aqui? No versículo de número 4, portanto, aquele que se humilhar como uma criança. Porque na Bíblia, humildade e fé são duas coisas que andam juntas. Humildade e descrença não combinam. Assim como orgulho ou soberba e fé também não combinam. E aí, o Senhor Jesus diz que a infantilidade que Ele requer de nós é esta: humildade diante de Deus. Terceiro, Jesus abençoa as crianças. Voltando ao texto de Marcos, então tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Primeiro, o Senhor abençoou as crianças quando Ele impediu que os discípulos impedissem delas chegarem até Ele. Mas em seguida, nós vemos o Senhor Jesus não somente dizendo não impeçam, mas dizendo tragam elas até mim e as toma nas mãos, as toma nos braços, impõe as mãos e abençoa todas, cada uma delas. Eu li os escritos de um certo escritor reformado. Ele diz assim, pense na cena, os pais trazendo as criancinhas, cada um trazendo o seu filhinho para Jesus, e Jesus toma cada uma nas mãos e ora por elas e as abençoa e as despede. Certa vez, eu ouvi um irmão contando, até falei sobre isso na quarta-feira passada, um pastor contando, que ele aprendeu assim: quando você está falando com uma criança, não basta você olhar daqui de cima e dizer para ela, olha, você faça isso e aquilo. Você precisa fazer alguma coisa a mais, isto é, você se abaixa e fica no nível da criança, e olha nos olhos dela, e explica direitinho as coisas para ela, aí você está fazendo certo. Eu achei isso muito legal. Embora eu não possa dizer que Jesus fez exatamente assim, porque o texto não está falando isso, mas não foi exatamente assim que Ele fez conosco, quando Ele desceu do céu, quando Ele habitou entre nós, quando Ele desceu ao nosso nível, para quê? Para nos levar ao nível dEle. Não é isso que nós cantamos quando dizemos assim, aos fortes braços eu corri confiante, e tu me agasalhaste, Ele nos acolheu nos seus braços. Então, eu penso, meus irmãos, que Jesus ele fez mais do que descer ao nível das crianças. Ele desceu para elevar as crianças nos seus braços. E aí, Ele os abençoou. Quando eu era menino, eu achava engraçado, eu assistia certos programas de humor na televisão, pelo menos quando eu era menino as crianças podiam assistir. Então tinha aqueles programas que às vezes apareciam assim, caricaturas de políticos, né? E você talvez se lembre de algum desses humoristas antigos fazendo papel de político. Então eram pessoas que mais ou menos diziam assim, eu odeio pobre, eu detesto pobre, né? E faziam as suas tramóias lá entre si, aí quando aparecia alguém que eles tinham que falar em público, aí o discurso ficava lindo, não é? Ficava maravilhoso. E aí o que eles faziam? Uma das coisas que os políticos falsos faziam era pegar a criancinha no colo, beijar a criancinha, e com isso eles estavam querendo conquistar as pessoas em público.
E depois, quando eles ficavam novamente em particular, começavam as conspirações e tramóias novamente sobre como é que eles iam explorar as pessoas necessitadas. Jesus não fazia isso porque ele era uma pessoa que gostava de mostrar o quanto era espiritual. Uma das coisas mais belas que a gente percebe em Jesus é que quando ele está bravo, ele está bravo. E quando ele está feliz, ele está feliz. Ele não fica desempenhando papel diante de ninguém. Se você pensasse isso a respeito de Jesus, o que aconteceria com a sua confiança nele? Iria por água abaixo. Mas Jesus é aquele que é fiel a si mesmo. Ele é autêntico. E se ele é autêntico, então você pode confiar no que ele fala. Você pode confiar no que ele faz. Porque líderes mundanos têm uma atitude diferente. Mas aquele que veio do céu é aquele cuja palavra é fiel e verdadeira. E uma das coisas que ele diz, meus irmãos, é que ele está perto, bem perto. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Na verdade, uma das promessas que ele faz e na qual nós podemos confiar é: todo aquele que recebe uma criança como esta, em meu nome. Quem é que está recebendo? A quem? A Ele. Você quer servir a Jesus? Você quer que naquele dia Ele diz assim: bem está, servo bom e fiel? Pense nos pequeninos que Deus tem colocado na tua vida. Cada criancinha é uma alma importantíssima aos olhos do Senhor. Ele as recebe, ele diz que nós devemos imitá-las, não no entendimento, mas na malícia. Ele diz que assim como as criancinhas, está vendo essa criancinha? Quem é que vai convencê-la de que aqui não é lugar de correr? E está tudo bem. Porque das tais é o reino dos céus. Uma atitude como de uma criancinha humilde e dependente é o que Jesus quer que nós tenhamos. E pessoas assim, Ele impõe as mãos e abençoa. Primeiro, devemos abençoar nossas crianças. Como é que você pode abençoar os teus filhos, irmão? Quando os seus filhos nascem, uma das coisas mais importantes que você precisa fazer por eles é trazer à casa do Senhor para consagrá-lo ao Senhor. Aliás, não fique esperando ele nascer. Consagra já desde o ventre materno. E quando eles nascerem, não é catolicismo romano você trazer os seus filhos para serem batizados. Eles são filhos dos filhos da aliança. O Senhor Deus diz que tem uma aliança com os nossos filhos. Então não é uma coisa sem importância. Mas nós não temos, irmãos, apenas o dever de trazer os nossos filhos para serem batizados. Nós também temos o dever de ensinar a eles o caminho em que devem andar. Pois qual é a promessa? Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Como é que a gente ensina? Duas maneiras: através do que nós falamos e através da nossa conduta, a nossa maneira de viver. Certa vez, eu ouvi alguém dizendo assim: sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos? E deu a resposta: ame a mãe deles. É a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos. Porque se você amar a mãe dos seus filhos, você estará abençoando eles. Agora, se você for uma pessoa que grita com a mãe dos seus filhos, uma pessoa que faz mal à mãe dos seus filhos, o que você está ensinando para eles?
O que que você espera que eles aprendam? Que tipo de gente você quer que eles sejam no futuro? Então, é através da nossa conduta também. Eu li certa vez a autobiografia de um cantor mexicano, evangélico, chamado Marcos Witt. Eu não sei se vocês o conhecem. Mas ele fala a respeito da sua infância, lá no México. Os pais dele eram missionários também, missionários norte-americanos. Ele nasceu no México. E ele diz que os pais dele criaram um complexo de edifícios para servir aos pastores mexicanos. Eles eram ali ensinados sobre como preparar a palavra de Deus e tudo. E eu quero ler para os irmãos um trechinho daquilo que ele escreve na sua autobiografia. Ele diz assim, falando a respeito da sua meninice: aquele complexo humilde de edifícios foi muito importante na minha infância. Foi neste lugar que eu tive os meus primeiros encontros com Deus. Em uma dessas ocasiões, quando eu tinha 8 anos de idade, senti fortemente o chamado de Deus, de uma maneira absoluta e definitiva. Sentado por muitas horas naqueles bancos duros e frios desse lugar, meus pais me obrigavam a ficar ali. Ouvia um pregador depois do outro, por muito tempo, até perceber que eu desejava ser um deles no futuro. Com 8 anos, não me preocupava como chegaria a ser um pregador, nem onde, nem quando. A única coisa que eu sabia era que havia um ardor e uma urgência no meu coração. O mundo tinha que saber das boas novas da salvação em Cristo Jesus. 8 anos de idade, porque os seus pais o obrigavam a ir no templo e ali ficar. 8 anos de idade, ele queria ser um pregador do Evangelho. Quando nós trazemos os nossos filhos ao batismo, essa é uma das promessas, a de trazê-los assiduamente na igreja. Então, não somente nós empenhamos a nossa palavra, mas nós sabemos que temos um dever diante de Deus, que é para a eternidade. Muitas pessoas, nos dias de hoje, irmãos, dizem que está errado você incutir ideias religiosas numa criança. Deixa ela crescer primeiro, porque aí depois ela vai decidir o que ela vai fazer. É o que muitas pessoas dizem, não é? Agora eu quero te perguntar, se o seu filho não quiser tomar banho, você fala, deixa ele crescer, e aí quando ele crescer ele vai decidir se ele gosta de tomar banho ou não? Se o seu filho não gosta de estudar, quem aqui tem um filho que gosta de estudar? Se o seu filho não gosta de estudar, você vai dizer para ele, não filhinho, você precisa ir na escola mais não, tá bom? Cresça ignorante, tá bom? Quando você crescer, você vai escolher se você vai estudar ou não. É claro que nenhum pai com consciência sã faz um negócio desse. Agora, quando se trata das coisas da eternidade, você vai esperar ele crescer para depois ele decidir? Não. Nós temos o dever de ensinar os nossos filhos desde pequeninos. E aí não importa o que a filosofia desse mundo está pregando por aí. Não importa se dizem se você é antiquado, conservador. Essa semana eu aprendi uma palavra nova, boomer. Sabe o que é boomer, irmão Genésio? É o pessoal que nasceu na nossa época. Os velhinhos. Os que não entendem nada. Na época do pós-guerra, sabe? E que só temos ideias antiquadas. É verdade, eu não sou millennium, eu não sou o que mais? Eu sou boomer, eu não sei nem quais as outras palavras que são usadas. Eu prefiro ser assim. Eu prefiro me manter naquilo que a palavra de Deus diz para a gente. E não importa, então, essas filosofias por aí. Todos os dias, em segundo lugar, também precisamos dizer, mas como é que está o meu comportamento diante de Deus? Eu tenho sido uma criança diante de Deus? De novo, meus irmãos, não é para a gente ser criança no entendimento, não. Essa semana, enquanto eu pensava nisso, eu me lembrei de um desenho do Pica-Pau. E não sei se vocês se lembram, eu não lembro o nome dele, acho que era Haroldo, que tinha um bebezão dessa altura, desse tamanho.
que usava fralda, aquele barrigão de fora, mamadeira, e saía correndo com um brinquedo, e a mamãezinha dele deixando ele fazer tudo que ele queria, senão ele fazia o maior berreiro. Não é para ser criança desse jeito, não. Se não é o que eu quero, então eu vou ficar bravo. Não. No entendimento, seja maduro, mas na malícia, na humildade, seja criança. A cada dia, aprenda o Senhor dizer isso para você. Examine o teu coração. Tem alguma soberba que precisa ser confessada? Alguma falta de humildade? Algum pecado que precisa ser abandonado? E se Deus mostrar para você, seja como uma criança na presença dEle. Isso dará alegria ao coração do nosso Pai Celestial. Amém.